Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática C para alunos do terceiro ano do ensino médio. Esta é a quinta videoaula de Matemática Comercial e Financeira e nós vamos tratar aqui de taxa de juros, períodos de tempo e juros simples. Vamos ao que interessa. Bom, juros. Juro é uma quantia cobrada pelo empréstimo de um capital ou outro bem. Gente, é importante saber o que é o juro. Bom, ele é obtido do cálculo de um percentual que incidirá sobre o capital emprestado, tá? Esse juro, assim, sobre o que incide sobre o capital emprestado é o chamado simples, tá? E tem um outro juros são os compostos que eu vou explicar em outra videoaula. Tal percentual é chamado de taxa ou índice de juros, tá? Os tipos de juros utilizados atualmente são os simples e os compostos, tá? Nos compostos, essa taxa incide sobre o capital inicial emprestado, né? E também sobre os juros gerados a cada período, tá? Período de tempo, é claro, né? Bom, não posso deixar de dizer, né, que há registros históricos demonstrando que os sumérios, né, o povo sumério aí, já realizavam empréstimos e cobravam juros por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Olha só, isso aí há mais de 5.000 anos, então, hein? Se a gente pensar assim, né, nessa faixa de tempo, aí, se estiver correta. Bom, existem evidências de que a origem do vocábulo juros está relacionada com juramento, uma promessa. É isso mesmo, gente. Me empresta que eu juro que eu te pago. Mas é isso mesmo, tá? Então, o juro está ligado a juramento e há indícios disso, tá? E tem tudo a ver, não é verdade? Bom, e pagar a dívida e os juros seria uma questão de honra, né, para quem contraiu o empréstimo, né, gente? A antiguidade tinha muito isso, né? O orgulho, a honra. Então, os juros, pagar, quitar a dívida, tinha esse sentimento, né? Vamos dizer assim. Bom, o que é taxa de juros, né? Uma taxa de juros é um percentual definido a partir de um período de tempo, tá, gente? Taxa de juros, tempo. Taxa de juros, tempo. Não esqueçam disso. Por exemplo, ao dia, ao mês, ao bimestre, ao semestre, ao ano, etc. Vou falar mais sobre esses períodos, tá bom? Utilizamos siglas para os períodos de incidência de uma taxa de juros. Como é que funciona isso aí, tá? Então vamos lá, períodos de tempo. Bom, A ponto D ponto, né? Assim é abreviação para ao dia, tá? A.M. ponto é abreviação para ao mês e assim, né, por diante. AB é abreviação para ao bimestre, AT ao trimestre, AS ao semestre e A para ao ano. E uma coisa importante na matemática comercial e financeira é que o mês comercial ele tem 30 dias. É assim que funciona, tá? Mês comercial para cálculo das taxas, assim, dos juros, né? É 30 dias. Bom, o que se usa mais, né? Bom, desses períodos aqui, os mais utilizados, o mais utilizado, eu acredito que seja ao mês, né? Tem, tem pessoas que acreditam que seja ao ano. Tudo pode ser convertido, né? Ao ano pode ser convertido para ao mês, mas não é tão simples não, tá? Isso depende do juro, se é simples ou composto, tá? Mas as mais utilizadas ao mês, ao ano e ao dia, tá bom? Ao bimestre, ao trimestre, ao semestre, outros períodos, né, não são tão utilizados. Tudo bem? Bom, então vamos ao famoso juros simples, que realmente é muito simples. Os juros simples são percentuais que incidem somente sobre o capital inicial. Sempre sobre o capital inicial. Não tem juros, o famoso juros sobre juros. Aqui não tem. Então, claro que ele é melhor para quem contraiu uma dívida, né? Mas vamos lá.
Vamos considerar primeiro aí algumas notações matemáticas, né, para entender as formas, tá? O C maiúsculo vai ser o capital inicial, tá? O capital emprestado no início, né? Ou o capital tomado como empréstimo, né? Que é o inverso aí. Pode ser um bem também, tá? I é a taxa de juros simples ao período, no nosso caso aqui, tá? E pode ser índice de juros também, tá bom? N, a quantidade inteira de períodos de aplicação do capital inicial. Só que esse N aqui, por exemplo, se I tiver ao mês, né, vai ser N meses. Se I tiver ao dia, vai ser N dias. Se I estiver ao ano, vai ser N anos, tá? Isso é importantíssimo você saber, tá bom? E J, índice N aqui, né? Juros simples após N períodos, tá bom? E M maiúsculo, índice N, montante simples após N períodos. Bom, então, como que a gente calcula esses juros simples aqui? Tá? É bem simples mesmo. Ó. O que que acontece? Os juros de um capital, né, tomado ou emprestado, aqui não faz diferença, né? A gente quer saber os juros, né? Como que eu calculo esses juros desses N períodos? Eu pego o capital, tá? É muito simples, é diretamente proporcional, né? Pego o capital vezes a taxa vezes o número de meses. Porque, ó, se for um mês, CI, mais um mês, CI mais CI. Então, 2 CI vezes 2. Mais outro mês, CI mais CI mais CI, CI vezes 3. E se for N meses, C vezes I vezes N. Sim, tem gente que usa T para a quantidade de períodos, né? T de tempo, tá bom? E o montante, né? O que é o montante? Olha, o montante é o capital mais os juros. Só que aqui, como a gente já tem uma fórmula para os juros, o que a gente pode fazer? Substituir os juros por 100 aqui e colocar o 100 em evidência, né? Fica capital que multiplica 1 mais IN, né? Então, essa é a fórmula para o montante, tá? De um capital emprestado a juros simples durante N períodos, tá? Em uma taxa e ao período. Taxa ao período. Tudo bem, pessoal? Então é isso, tá bom? Então é muito direto, é muito fácil, juros simples, tá? E não tem por que a gente ficar falando demais, o mais importante é ir direto aos problemas, tá? Então vamos lá. Bom, exemplo 1. Uma pessoa fez um empréstimo de 15 mil reais a uma taxa de juros simples de 8% ao ano. Ao final de 3 anos, o montante será pago. Qual o valor a ser pago? Quanto essa pessoa pagará de juros? Então, ó, 8% ao ano, 3 anos. Tranquilo, né? Vamos aí uma sugestão de solução desse problema. Vamos lá. Então, pessoal, qual que é o grande segredo aqui para você se dar bem na matemática comercial e financeira? Tá? Organizar os dados, tá? Já sabemos que é juros simples, né? Já sabemos aí o capital, né? Capital 15 mil. Já sabemos aí a taxa de juros simples, né? Que é 8% ao ano, né? Ou 0,08 ao ano. É sempre bom converter para decimal, tá? Então, ao final de 3 anos, o montante será pago. N igual a 3 anos. Né? Então, observem o seguinte, olha. Por que eu estou dizendo isso, né? Isso é importantíssimo, tá? Observem aí a seguinte situação. Os juros aqui, né? A taxa de juros está ao ano e aqui período em anos. Tem que ser assim, tá? Senão a gente vai fazer maior confusão, maior bagunça. Qual o valor a ser pago? Quanto essa pessoa pagará de juros? Olha, no caso aqui, como eu quero saber os juros, né? E o valor a ser pago é o montante, é o capital mais os juros, então é mais interessante eu fazer a letra B primeiro, calcular, né?
quanto a pessoa pagará de juros. Ó. Pessoa pagará de juros, né? Vamos só lembrar o capital vezes a taxa vezes quantidade de períodos, né? Então, 3 anos, né? Só substituir 15 mil, certo? Vezes 0,08 vezes 3, né? E fazer uma continha aqui, né? Rápida. E a gente chega ao resultado. É bom a gente usar uma calculadora científica, né, na matemática comercial e financeira, ou até mesmo uma calculadora financeira, né? Bom, ela vai pagar de juros aí, né? 3.600 reais, certo? Bom, qual o valor a ser pago? Ó, o valor a ser pago é o montante, né? É o montante que é o quê? O capital mais os juros, né? Não vou usar aquela fórmula do montante, porque eu já tenho os juros. Então, o montante é 15 mil. 15 mil, mais o caso aqui é 3 meses, já vou pôr direto, né? Eu acho que não precisa, já vou colocar os 3.600, tá? Só separar aqui para organizar as coisas, né? Melhor. Então, o montante são 18.600 reais, bem simples, né? Opa, coloquei o que? Um zerinho a mais aqui. Toma cuidado, né? Então, a resposta aqui do A. Muito simples, né? Vocês devem ter percebido aí que realmente juros simples é simples mesmo, tá? Bom, então é isso, tá, pessoal? Sem estresse, tá bom? Muito simples mesmo. Então, mais um exemplo aí, exemplo 2. Se aplicarmos 100 mil reais pelo prazo de um ano, teremos como remuneração desse capital a quantia de 15 mil reais. Qual é a taxa mensal de juros simples dessa operação? É um problema um pouco mais complexo, né? Vamos lá, vamos a uma sugestão de solução. Então, pessoal, vejam bem, vamos organizar os dados aí. O capital, né, é 100 mil, certo? O capital é 100 mil. O que mais que nós temos? Os juros, né? 15 mil. Mas observe o seguinte, ele quer a taxa mensal de juros. Isso a gente não tem, né? É quanto ao mês, né? Uma coisa interessante é, como não tem a taxa mensal e ele disse aí um ano, né? Prazo de um ano, então não vou ter problemas de equivalência de taxas, é só pensar no ano mesmo, né? Por que que é só pensar no ano? Aí, porque no juros simples, tá? É real a regra de equivalência de taxas assim. Eu posso, se eu tenho a taxa ao ano, se eu divido em 12, eu tenho a taxa ao mês, né? Se eu tenho a taxa ao mês, se eu divido por 30, eu tenho a taxa ao dia, tá? Então é diretamente proporcional, tá bom? Então a gente já pode pensar o seguinte aqui, que N, tá? São 12 meses. Isso é importante eu falar disso, tá? Mas não é a mesma coisa nos juros compostos, tá? Que ainda vou falar bem mais adiante. Bom, então vamos lá. E eu tenho os juros, né? Os juros de quanto tempo, né? 12 meses, que deu 15 mil reais. Então, qual que é a taxa mensal de juros aí? O que que a gente pode usar? Pode usar o seguinte, né? Pode usar essa fórmula aqui, ó. Só que a gente tem, no caso aqui, o 15 mil, né? 15 mil a gente já tem. Temos o capital, né? Não temos a taxa ao mês, mas temos os períodos aqui. E a ideia é isolar o I aqui, né?
Então, dividindo tudo por 100 mil vezes 12, né? Então, nós temos o seguinte, né? 15 mil dividido por 100 mil vezes 12, certo? Bom, vamos eliminando alguns zeros aqui para facilitar as coisas, não é verdade? Eu acho que ajuda aqui também se a gente simplificar o 12 aqui, né? O 12 aqui por 3, no caso, vai dar 5. E aqui vai dar 4, né? E o 5 aqui até por 100 também vai ajudar um pouquinho, vai dar 20, né? Então, isso aqui vai dar... Aqui vai ficar 1, né? Então, isso aqui vai dar 1 dividido por 20 vezes 4, que dá 1/80 avos. Agora, a gente vai ter que dar um jeitinho aqui, né? A gente vai ter que dividir e achar aqui melhor decimal, para a gente fazer a conversão em percentual. Tudo bem? Então, dividindo aí 1 por 80, a gente obteve 0,0125, né? Que é 125 décimos de milésimos, né? Isso aqui pode ser escrito na forma percentual, 1,25% ao mês, né? Juros simples, é claro. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí. Se tiver alguma dúvida aqui na como que eu isolei o i, tá? Fiquem à vontade aí para perguntar, tá bom? Então, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, né, o que é mais importante. Bom, até a próxima videoaula.